Queridos companheiros de Ideal Espírita, muito bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre e amigo Jesus aqui esteja envolvendo a cada um de nós nessa manhã e nos trazendo a renovação da coragem, do estímulo para prosseguirmos nessa jornada, na atual jornada existencial em que cada um de nós está imerso. A nossa alegria de estarmos aqui em Colatina mais uma vez, a possibilidade de aurirmos essas vibrações tão amigas e salutares que nos reforçam o ideal. Hoje nós vamos trazer uma breve reflexão muito singela, mas acredito que ainda há tempo oportuna. O ano já se vai caminhando para o final do seu primeiro mês, mas ainda estamos iniciando mais um ano. 2013 iniciou há pouco, nos trazendo novos horizontes, novas esperanças e também novos desafios. Então, antes que fique mais tarde, nós vamos conversar um pouco sobre o ano novo. De repente parece que está meio ultrapassado, o ano novo já ficou, mas ainda há tempo da gente pensar e refletir sobre ações, sobre atitudes e sobre a nossa vida nesse ano. E refletindo também, sobre o ano que passou. Gostaria de iniciar com esse pensamento de Eça de Queiroz, que nos diz o seguinte: em todos os dias termina um ano, e em todos os dias começa um ano novo, para que em nossa vida se operem modificações, para que saibamos apreciar os fatos, lutar, rir, amar, sofrer. Não necessitamos nada do calendário gregoriano. Realmente, isso é uma grande verdade. Pode ser que grandes mudanças na nossa vida não ocorram do dia 31 para o dia 1º de dezembro para janeiro, mas se operem em dias aparentemente comuns e normais do ano, ou com cada desafio, os desafios de cada dia que se nos apresentam, e cada dia que amanhece, que se renova, após a noite de sono, nós estamos diante de um novo dia, uma nova oportunidade. Isso que significa dizer que não necessariamente nós precisamos esperar o fim do ano para propor novos planos, dietas, regularização da nossa situação financeira ou atitudes no bem. Nós podemos decidir agora, antes do meio-dia, não precisamos nem esperar chegar o dia seguinte. Isso também é uma grande verdade. Mas também é verdade que há um efeito indiscutivelmente benéfico que repercute em nós quando nós nos aproximamos do final de um ciclo e iniciamos outro. Ao findar de um ano e início de um outro, nós temos a sensação de que nós vamos aurir novas forças, de que nós vamos repensar o que aconteceu para começar de novo. Nós temos a esperança de que os problemas sejam solucionados, a expectativa de que os nossos sonhos e anseios sejam realizados. Nós temos a fé de que a nossa vida continuará bem ou vai melhorar o curso que ela tomou. Isso nos invade, especialmente porque nós passamos pela data luminosa do Natal antes de chegarmos no Ano Novo. Isso infunde em nós um sentimento sublime de amor, de caridade e de vontade de fazer o bem e de ser melhor. Então, aproveitando que apesar de sabermos que nós não precisamos esperar o dia 31 de dezembro
para fazer qualquer tipo de decisão na nossa vida, essa data nos impulsiona a algumas reflexões. E como espíritas, como seres que buscam entender a sua condição espiritual e fazer dessa jornada uma jornada mais feliz, produtiva no sentido de nos tornarmos melhores, nós não podemos perder esse momento, essa oportunidade. Primeiro, para fazer o que nós chamaríamos de um balanço, sem necessidade de sermos especialistas em contabilidade, em finanças. Chega o final do ano, a gente sempre reflete sobre o que aconteceu no ano. Geralmente a gente pensa onde foi que nós acertamos materialmente, as nossas conquistas. Será que nós vencemos aquelas contas que nós tínhamos para pagar? Ou fizemos outras para o ano que se inicia e teremos que tomar alguns cuidados para que elas sejam cumpridas, honradas? Será que nós, diante desse balanço, as coisas estão boas, ruins, ou estão dentro de uma normalidade? Nós estamos nos equilibrando? É extremamente salutar que nós pensemos nisso, que avaliemos onde estamos, se há alguma coisa a ser feita. Mas além disso, o nosso convite aqui não é para fazer nenhuma contabilidade financeira. E isso existem pessoas muito capazes, habilidosas e competentes para isso, quando nós mesmos não consigamos. O nosso convite aqui hoje é para que a gente reflita sobre o balanço espiritual do nosso ano que passou e do que vem pela frente. Mas como é que seria isso? Dá para fazer algum balanço espiritual? Nós temos algum parâmetro de comparação? O que nós vamos usar para saber se nós estamos positivos ou negativos? Será que nós evoluímos no ano que passou, 2012, ou nós permanecemos exatamente como éramos em 2011, por exemplo? O que foi que mudou na nossa vida? O que aconteceu conosco? Nós passamos por desafios, lutas, dissabores, conquistas, vitórias, materiais, espirituais, e o que elas refletiram na personalidade que eu sou? Eu consegui me tornar um ser humano um pouco melhor no ano passado? Eu me esforcei para isso? Ou sinceramente eu nem pensei nisso? Sequer passou na minha cabeça essa preocupação. Eu estou apenas vivendo como a vida me leva a viver. Nós podemos chegar a essa conclusão. Como espíritas cristãos, mais do que conquistas materiais, devemos rever e analisar o nosso procedimento moral. Quais têm sido as minhas posturas diante das situações que a vida me apresenta? Eu continuo respondendo tudo à altura, de forma que a pessoa merece, impaciente, nervoso, sem levar nenhum desaforo para casa, porque eu sou assim e vou morrer assim? Ou eu digo, eu ando refletindo as minhas ações e algumas delas eu já conto até 10. Antes talvez fosse mais impulsivo. Esse é só um exemplo de reflexão. E isso pode ser mais profundo do que a gente imagina. Vocês querem ver? Se nós traçarmos um quadro íntimo, por exemplo, se tivéssemos aqui uma lista dessa daqui na mão, nós temos um quadro de virtudes e defeitos, qualidades e outros vícios e defeitos que a gente quer se ver livre deles, ou pelo menos já chegou à conclusão que deveria. E eu fiz aqui o favor de colocar os azuis em maior número, para ver se a gente se anima um pouco mais. Será que nós estamos predominando o lado vermelho de sentimentos? Será que 2012 exacerbou em mim, nas minhas atitudes? Transpareceu
o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade exacerbada, a minha ambição desmedida? Será que eu fiquei mais preocupado com as conquistas do outro, alimentando um sentimento triste chamado inveja? Ou eu me preocupei mais em policiar a mim mesmo? Será que nós exercitamos a caridade, a humildade, a tolerância? Nos tornamos mais compreensivos, indulgentes, pacientes? Não por acaso nós colocamos em primeiro lugar pacientes. A paciência é uma conquista árdua, mas que nos faz tanto bem quando a gente chega lá. Será que nós estamos mais resignados diante daquilo que por ora não pode ser mudado? Mas eu também não estou cruzando os braços, porque resignação não significa apatia, significa apenas não se revoltar, mas buscar a saída, buscar as soluções. Nós poderíamos ficar a manhã inteira analisando isso daqui, mas André Luiz nos dá uma força muito grande a esse respeito. E tentando auxiliar na nossa reflexão, nós trouxemos uma mensagem belíssima, que acredito que alguém já tenha visto, mas vale a pena rever e ver, não só dentro do prazo que ele nos apresenta, mas sempre que possível. Uma mensagem belíssima, está no livro Opinião Espírita, e chama-se Examinemos a Nós Mesmos. E o convite de hoje é fazer o seguinte: em relação a 2012, examinemos a nós mesmos. Vejamos o que fomos, o que fizemos e o que nós podemos fazer diferente. André Luiz assim nos fala nessa mensagem. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Eu acho que ninguém que vem a essa casa tem dúvida disso. Ou mesmo aqueles que vêm há muito pouco tempo, estão visitando a casa, já perceberam que no Espiritismo fala-se em busca de tornar-se melhor, espiritualmente, principalmente melhor. Útil assim verificar de quando em quando, com um rigoroso, honesto exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima, sem que a gente se preocupe que os outros saibam, mas isso é aqui dentro. No Evangelho nós somos concitados a cada dia que colocarmos a cabeça no travesseiro, analisarmos a nós mesmos. Aquela reflexão, o que eu fiz, o que eu acertei. Mas André Luiz nos faz uma proposta que é palpável. E ele nos diz o seguinte: espírita que não progride durante 3 anos consecutivos permanece estacionário. Opa, apareceu aqui uma data, apareceu um espaço de tempo. Alguém pode ser mais rigoroso e falar: não, eu quero avaliar isso a cada ano. Um pouquinho mais relaxado, eu acho que poderia ser a cada 5. Na verdade, o que André Luiz nos faz é tentar dizer: olha, já que nós encarnados precisamos de alguma coisa palpável para nos apegarmos, vamos trabalhar então com o nosso calendário humano, as nossas datas, 3 anos. Sejamos honestos conosco mesmo e falamos assim: deixa eu olhar para trás. O que aconteceu nos últimos 3 anos? Daquilo que houve na minha vida, diante do que se apresentou para mim, o exame que eu fiz, o que aconteceu comigo? E aí ele nos apresenta o que nós poderíamos avaliar nessa história. Testa a paciência própria, paciência sempre em primeiro lugar. Será por quê, né? Estás mais calmo, afável, compreensivo? Eu não vou deixar que ninguém responda, nós vamos passar mais rápido. Senão a gente teria uma boa oportunidade para ter um seminário aqui de 1 semana, com as respostas. Mas cada um de nós, vamos vendo as perguntas que ele nos faz. Primeira, paciência. E aí?
Como é que nós estamos? Acima de 50%, abaixo? Reprovados, aprovados? Inquire as tuas relações na experiência doméstica e responda: conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Será que a sua convivência familiar tem sido, pelo menos, a busca por se tornar harmoniosa, ou ela está mais complicada a cada dia? E isso depende de você, da sua postura, da sua atitude? Ou é sempre culpa do outro que é incompreensivo? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário, a casa espírita. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Quando eu levanto de manhã, domingo pela manhã, ou nos dias de atividade dessa casa, por exemplo, e quando lembro que eu tenho que ir à sociedade espírita hoje, isso me traz um bem-estar, ou eu encaro com lamento: ah, meu Deus, mais um dia, vou encontrar com aquele pessoal de novo? Ou eu venho aqui com a decisão de que eu estou no lugar onde eu preciso, na busca de me tornar melhor, mais paciente, na casa que me abriga, que me protege, sem saber, sou eu o grande beneficiário. Às vezes a gente que se intitula trabalhador espírita acha que faz alguma coisa. Nós, na verdade, somos os grandes recebedores da pequena parcela de bem que fazemos. Observa-te nas manifestações perante agora os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes, ou só aquele verbo afiado que fere com o intuito ou com a desculpa de: ah, não, eu sou muito franco? Não mede as palavras e sai ferindo a torto e a direito. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? André Luiz está nos chamando a uma reflexão que a gente faça, no caso a sua sugestão é de 3 anos, sobre questões muito íntimas e morais. Você perceba que ele não perguntou aqui: aí, você progrediu financeiramente? Você foi promovido no seu emprego? Você conseguiu aposentar e aposentou bem? Não é isso que ele nos pergunta. Pesquisa o próprio desapego. Esse é um assunto delicado. Andas um pouco mais livre do anseio da influência e de posses terrestres? O desejo de ter títulos, de angariar posses ou ter uma posição de muito destaque? Isso é o que norteia a minha vida. E eu esqueço todo o resto, inclusive de respeitar as pessoas. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso, nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha? Será? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente de ti, estão presentemente mais raros? Será que com o passar do tempo eu me torno uma pessoa melhor, ou de convivência mais difícil para quem me atura? Será que aqueles que convivem comigo têm mais queixas ou mais elogios em relação à minha postura de ser humano, de cônjuge, de filho, de pai, de irmão, de colega de trabalho, de confrade na doutrina espírita? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? E ele continua: dissipaste antigos desafetos e aversões? Será que nós estamos aproveitando aquela lição belíssima e profunda de Jesus para reconciliar enquanto a gente está no caminho? Enquanto nós nos desencarnamos, e aí fica muito mais difícil obter o perdão ou perdoar? Será que eu estou alimentando aquele remorso escondido
aquela raiva que ninguém sabe, mas eu nutro por fulano e me faz tão mal. Será que não é hora de eu tirar esse punhal que me crava e causa tanto mal para mim? É dolorosa a retirada, mas o alívio que vem depois é de incomparável bem-estar, moralmente falando, evidentemente. Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Será que nós estamos mais atentos às necessidades de quem está próximo de nós? André Luiz continua: estudas mais profundamente a doutrina que professas, e olha que nesse particular nós temos um manancial infindável de luzes, de conteúdo nas mais diversas áreas da doutrina espírita. Ah, mas eu gosto mais de ler temas evangélicos. Nós temos uma obra belíssima. E aquele que se propõe a estudar, honestamente, jamais vai poder dizer que esgotou o assunto. Se o assunto é científico, filosófico, se ele é romanceado, se são as páginas que levam à reflexão como as de Emmanuel, de Joana de Ângeles e tantos outros, nós precisamos estudar. Mas não para sermos catedráticos em espiritismo. Eu sei tudo de cor e salteado. Não é isso que interessa. O que interessa é que à medida que eu estudo, eu consigo aplicar à minha vida aquilo que sei. Porque se eu não faço isso, isso é um adorno desnecessário. Ou pior, se eu sei e não faço, a minha responsabilidade é ainda muito maior. A minha consciência vai me cobrar. Mas a doutrina espírita nos convida ao estudo constante. Será que nós estamos entendendo melhor a função da dor? A única coisa que a gente faz diante dela é reclamar. Reclamar e reclamar. Ainda cultivas alguma discreta desavença? A gente já falou sobre isso. Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Ou ainda é muito sacrifício para nós ajudar alguém? Tens orado realmente? Ou a gente fica com o olho aberto, o outro fechado, meu Deus, me ajuda, obrigado e tchau. Sem se envolver no que representa a oração. A oração é mais do que palavras. A oração é o sentimento que transmite o que nós sentimos a Deus, aos espíritos que nos acompanham, num secreto desabafo muitas vezes, pedindo socorro, no agradecimento sincero pelas bênçãos incontáveis que recebemos, mas fazer do hábito da oração uma constância na nossa vida. Não há nenhuma obra espírita que nos recomende num tratamento espiritual que não venha a terapêutica da oração e do evangelho juntos. Vamos exercitar, orar mais. Não nos preocuparmos com a extensão das palavras, mas aquilo que sai de nós. Senhor, mais um dia, obrigado. Que o Senhor me fortaleça, me acompanhe, para que eu acerte mais do que erre. Se for isso, e for sentido, é o que basta. Mas façamos disso um hábito. Eu estou indo para o trabalho, começo a reclamar mentalmente do que eu vou encontrar lá. Por que ao invés disso eu não vou orando? O trânsito é um teste maravilhoso para qualquer pessoa, nas menores e principalmente nas grandes cidades. Que tal exercitar a oração enquanto você dirige? Você vai ver que o trânsito vai fluir até melhor e o percurso vai se fazer menos complicado. É verdade. Talvez os carros não acelerem a sua marcha, mas nós teremos um outro olhar mais paciente. Escutemos uma mensagem elevada. Ah, mas eu só tenho 5 minutos de casa para o trabalho. Tem mensagens que têm a duração de 1 minuto, 1 minuto e meio. Ah, mas isso é fanatismo também, pelo amor de Deus. Eu dou um passo fora de casa, eu estou escutando. Poxa,
A busca por uma visão diferente da vida, depois de saber que nós somos espíritos eternos, que essa passagem é uma entre milhares que já tivemos e as outras que teremos. Existem pessoas, por exemplo, que leem notícias, ou são ávidas por notícias, geralmente a mesma coisa, várias vezes ao dia. O jornal da manhã, o jornal impresso, alguém discute sobre aquela notícia, na hora do almoço, se ele tem a oportunidade, ele vê a mesma notícia, de noite ele vê de novo. Isso já aconteceu muito comigo em relação ao esporte, por exemplo. Eu adorava ver, principalmente se o meu time ganhava, eu queria ver de manhã, eu queria comentar com os meus amigos, eu via o esporte do meio-dia, de noite eu queria ver as reprises. Isso não é fanatismo? Ah não, isso tem nada a ver, é o meu hobby. Quanto tempo que isso gasta da minha vida? Quantas horas preciosas eu dedico, não que haja mal nisso, mas eu deixo de fazer algo que me proponha um crescimento maior. Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Ou ela continua frágil? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadas? Será? Será que você tem se tornado um instrumento a serviço do Cristo? Ou todas as vezes que Ele te convida, você diz, não, ainda não. Não está na hora ainda. Evangelho é alegria no coração, ainda na mensagem de André Luiz. Estás de fato mais alegre e feliz ultimamente, nos últimos 3 anos? Ou você, por algum motivo, tem se tornado mais fechado, mais triste, mais carrancudo? Evangelho, conhecer a proposta incomparável de Jesus, é ter mais confiança e ser mais otimista, apesar das dificuldades. Não é ser tolo e achar que tudo é mil maravilhas e não existe problemas, não é isso. Mas é diante dessas situações nós conseguirmos ver, sempre procurar algo positivo que nos traga crescimento. Tudo caminha, tudo evolui. Portanto, confiramos o nosso rendimento individual em Cristo. Rendimento individual em Cristo? O que está melhorando em nós? Sopesa, analisa a existência hoje, espontaneamente. Agora vem um alerta profundo que ele nos faz. Olha, se você não parou para fazer isso, pensa na sua vida hoje, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de analisá-la amanhã, talvez sob o impacto da dor. Quer dizer, para aquele a quem a vida aparentemente está mais tranquila, equilibrada, filhos e tudo, principalmente aproveite, analisa e vê onde você precisa acertar. Porque às vezes essa reflexão, quando ela é feita num momento de uma dor mais aguda, é mais difícil. Nós estamos com menos paz íntima. Então agora, aproveita hoje, amanhã, esse mês, esse ano. Qual o rumo que nós queremos dar à nossa vida? Não te iludas, não nos iludamos, ele nos diz. Um dia que se foi, é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade que foi valorizada por nós, ou perdida, desperdiçada. Sabe quando alguém chega perto de nós e faz um convite? Fala assim, oxa, vamos me ajudar, vamos fazer aquela tarefa. Ah, meu irmão, hoje não dá, hoje eu estou muito ocupado. Deixa mais para frente. Ah, quem sou eu? Eu não tenho condições. Não, mas com um pouquinho de boa vontade. Ah, mas... Às vezes a gente está perdendo oportunidade e tempo. E ele nos diz então, meu querido, interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao seu tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem
que desfrutas na vida diária? Tem vez, ou muitas vezes, nós não reconhecemos que temos um patrimônio inalienável nas mãos, ou de valor inestimável, como a inteligência, a saúde, os recursos materiais, e o tempo a nos falar: e aí? O que você está esperando? Vai acordar ou não vai? Mais um dia se passou. Não, mês que vem eu vou fazer. E aí, vai passando o tempo. E aí André Luiz diz o seguinte: faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, todos nós encarnados, com a possibilidade de considerar diretrizes e desfazer enganos ainda mais facilmente, porque a gente pode ir lá e procurar resolver. Pois, quando passares para o lado de cá, Espírito André Luiz falando, quando desencarnar, muita vez, aí já vai ser mais difícil. A gente não tem ideia do que representa a oportunidade de estar encarnado. E quanto é infeliz a ideia de adiar os nossos, principalmente os nossos entendimentos com desafetos. Hoje eu não consigo ainda, vou deixar mais para frente. A próxima encarnação a gente vai se ajustar. Não deixa não. Talvez hoje nós temos as condições que precisávamos para isso, mas a próxima, quem sabe, quando e como nós retornaremos? Será que nós teremos a mesma oportunidade de estarmos tão próximos, com uma facilidade conjugal, consanguínea, ou uma proximidade física que nos garanta esse entendimento? Foi por isso que nós encarnamos talvez próximo de pessoas mais difíceis. Não vamos adiar. E aí André Luiz encerra com aquele apontamento, aquela mensagem de examinemos a nós mesmos. É evidente que nós podíamos já encerrar por aí, e cada um de nós que tiver o uso do livre-arbítrio querendo, vamos para casa pensando nisso. Nos últimos 3 anos, ou quem sabe 2012, eu não quero nem analisar os últimos 3, eu posso fazer reflexão do ano que se passou, eu posso analisar a minha vida inteira. Mas esse é um parâmetro que quem conhece o que nós conhecemos, quem conhece a doutrina espírita, não pode mais dar como desculpa, agora não, ou ficar de braços cruzados, porque é conscientemente deixar que o tempo passe e perder a oportunidade. E para que a gente não faça isso, essa virada do ano, esse início de ano também nos serve, depois daquele balanço espiritual, daquela análise íntima, nós podemos planejar. Geralmente, qualquer empreendimento que dá certo é aquele que foi planejado, que foi previsto, que foi organizado para funcionar. Na maioria das vezes é assim. Nós podemos então planejar ações materiais da nossa vida. Esse ano eu vou trocar o carro. Tudo bem, se eu posso. Eu quero sair do aluguel e ir para casa própria. Eu quero melhorar a minha situação. Eu quero fazer reforma lá em casa, pintar. Eu quero resolver questões materiais. Mais do que justo que a gente se programe e progrida materialmente quando isso é possível. Isso é mais do que justo e salutar. Quem formou, agora eu vou arranjar um emprego, né, Lorena? Vou fazer pós-graduação. A gente vai tocar a vida, materialmente falando. Mas além disso, vamos planejar moralmente as nossas ações. O que nós vamos fazer esse ano para que eu me torne uma pessoa melhor? Mas é possível planejar isso? Claro que é. Traçar metas. Planejar o que eu posso fazer de melhor. O que eu consigo abraçar. O que eu posso dizer sim, eu vinha dizendo não, hoje não, mais para frente. Nós temos que planejar. Planejar para que 2013 seja um ano melhor, seja um ano
mais produtivo, espiritualmente falando. E se alguém quiser, pega aquela mensagem de André Luiz e vai para casa. O livro Opinião Espírita, quem tem acesso à internet, é só digitar Examinemos a Nós Mesmos, aparece. Quem não tiver aqui no centro, certamente nós conseguimos. Vamos analisar aquela mensagem como projeto para 2013 da nossa vida. Mas geralmente o futuro reserva, além de expectativas, geralmente algumas dúvidas, né? O que nós podemos esperar do que vem? Será que a gente tem preocupações com alguma coisa que pode nos acontecer? Será que a vida vai correr tão tranquilamente? Será que percalços acontecerão, já que todos nós estamos sujeitos a eles? Bem, ante toda e qualquer dúvida, ante qualquer desafio, lembremos-nos sempre da inesquecível, luminosa e poética exortação de Jesus. Ai, meu Deus, o ano promete ser complicado, a minha situação financeira está difícil, ou os meus problemas familiares estão aumentando, eu estou tentando resolvê-los e eu não estou encontrando saída. Vede as aves do céu, não semeiam, não ceifam, e considera que crescem, e considera como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, tirei só fragmentos. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia a sua própria aflição. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Como Jesus a nos dizer, é normal que nós nos preocupemos com os desafios que a vida nos apresenta, mas busque estar equilibrado espiritualmente e vai ver que a vida vai parecer menos pesada para você. Busque harmonizar-se intimamente. Busque ver em que nós podemos ser melhores moralmente. Esse convite de Jesus não é um convite à irreflexão, à irresponsabilidade, à imprevidência. Bem, eu não preciso nem trabalhar, porque Jesus falou que eu podia ficar tranquilo. Não é nada disso. É que não nos desesperemos. A solução vem. Busquemos essa solução na oração sincera, na fé em Deus e na busca do trabalho constante. E aliado a essa confiança, nós precisamos lembrar sempre de manter a nossa sintonia em oração. Jesus nos falou, pedi e obtereis, nos concitando a fé. A fé que é sinônimo de confiança, aliada à paciência. Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer, mas eu quero para ontem, viu? Eu acredito muito em Deus, mas Ele tem que resolver meu problema hoje. Confiança é ter a certeza de que Deus, na sua infinita sabedoria, não me dá mais do que os meus ombros conseguem carregar. Por outro lado, o alívio virá no tempo certo. Quando aquele momento que eu passo já tiver exercido a sua finalidade da nossa irmãzinha dor, que é de aprendizado e não punição. Deus não está castigando ninguém. Deus está nos dando oportunidades de aprender de forma muito mais leve, talvez, do que merecíamos, em função do uso equivocado do nosso livre-arbítrio. Mas Ele nos fala, aproveita com paciência e tira daí uma lição grandiosa. Você vai sair bem mais fortalecido. E recorrendo à prece, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Registrado em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. É um chamamento à confiança e à fé. Já que estamos falando em prece, para encerrarmos a nossa conversa de hoje, geralmente nós vimos, nesse momento de transição de um ano para o outro,
rogativas, geralmente rogativas e votos. Feliz ano novo, muita paz, muito dinheiro no bolso, saúde. É legal que alguém nos cumprimente, que nos abrace desejando o melhor e que nós façamos o mesmo. E nós que reconhecemos o valor da oração, lembramos sem dúvida alguma que devemos orar pedindo que o ano que se inicia seja melhor do que o que passou, que ele seja mais proveitoso, que ele seja de mais crescimento, de mais luz para todos nós. Mas é interessante observar o que será que a gente deveria pedir numa oração do ano novo. Nós encontramos, existem diversas, belíssimas, mas encontramos uma oração há muitos anos que nos tocou profundamente, chamada Oração do Ano Novo, do espírito Joana de Ângeles, trazida pela psicografia do Divaldo, está no livro Florações Evangélicas. Joana de Ângeles é um espírito de muita luz, a nos trazer profundos ensinamentos, numa linha psicológica que nos faz refletir sobre a nossa condição de seres em evolução. E, portanto, pela série de reencarnações de dedicação ao Cristo que teve, tem autoridade moral para nos trazer apontamentos e lições e convites. Mas é interessante, eu vou apresentar essa oração agora, que a gente se encerre com ela, é que nós poderíamos imaginar o seguinte: se qualquer um de nós aqui hoje vamos fazer uma oração desejando que o ano novo seja um ano melhor. O que nós incluiríamos na nossa prece? Certamente rogativas de saúde. Quem sabe um dinheirinho não faz mal, que as coisas se mantenham equilibradas, que o meu filho, que meus filhos, que a minha esposa, que o meu pai, estejamos todos bem. A gente pensa na família, muito natural. Só que a doutrina espírita vem nos convidar a ter um olhar além de nós mesmos, além da nossa própria satisfação pessoal e além do nosso umbigo, além de olhar para dentro de nós mesmos. Todas as vezes que nós lemos uma mensagem de Emmanuel, André Luiz, Joana, Bezerra e tantos outros espíritos luminares da codificação kardeciana, a gente deve sempre olhar com um olhar assim: olha, esse espírito é alguém que sabe mais do que eu, que já viveu mais do que eu. E o que ele fala é como se fosse um conselho amigo de quem diz: olha, faz o que eu estou falando, não erra por onde eu errei, evita fazer o que eu fiz, ou faz isso, que assim você vai ser mais feliz, que no final é o que a gente deseja. Então que a gente olhe como um conselho paternal, maternal, de um amigo, de um irmão, que quer o melhor para nós. Assim talvez a gente considere com mais facilidade os conselhos que eles nos dão, que nem sempre são exatamente o que a gente queria ouvir, mas é o que a gente precisava. Então Joana nos diz o seguinte: Senhor, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com quem nos honrastes o caminho iluminativo. As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do entendimento. As crianças delinquentes, que nos buscaram com a mente em desalinho. Os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornaram às nossas portas. Os enfermos solitários que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio. Os esfaimados e desnudos que chegaram até as nossas parcas provisões. Os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos, que nos visitaram, recordando-nos de Ti, Senhor.
Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos. Identificamos-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo tudo podemos e tudo fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal em cujos braços renascemos. Que Jesus nos abençoe, que a paz esteja em cada coração e nos leve à reflexão de que aquele que não nasceu para servir, não serve para viver. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.